Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês tenham passado um excelente carnaval, feriadão aí. Espero que tenha sido com a família, né? Porque feriado é bom pra isso, né? Fazer outras coisas aí não tá rolando muito, não. Mas vamos lá. É que eu não gosto muito de carnaval, né, gente? Mas eu entendo quem gosta, cada um com o seu cada qual, né? Eu acho que nem quando eu era solteira e jovem, eu devo ter pisado uma vez no bloquinho e, graças a Deus, nunca gostei. Sempre procurei ir para outros lugares no carnaval. Mas enfim, cada um com seus gostos, seu respeito e tudo mais, tá tudo certo. Bom, voltando aqui ao nosso esquema de Bitcoin, né? A gente tinha feito um vídeo, tava por aqui, ele ainda veio caminhando, cara, tava prestes a realmente romper isso aqui e no final ele acabou enfraquecendo o movimento. Eu até gravei esse vídeo da venda que eu fiz no vídeo que saiu ontem, terça-feira. Tava rolando a operação, que era no sábado. Eu fiz a operação bem dentro desse POI, acionou o meu operacional, né? E quando aciona o operacional, a gente tem que fazer algo com isso. E acabei entrando aqui na perda de 12 minutos, bem aqui. Eu comentei com vocês, é uma venda agressiva, né? Eu acabei fazendo duas, era para ter feito uma só, né? Mas fiz duas porque eu fiz o risco errado. Então a gente consegue ver, ó, por exemplo, aqui já pagou 2,73 vezes o risco, né? Eu tô buscando pelo menos até a perda dessa região, acho que seria bem bacana, dá pra gente acompanhar aqui. Foi um trade bem massa, foi quando eu tava gravando realmente o vídeo para abertura dos outros mercados, né, no sábado de manhã. E esse trade acabou pagando aí 5 vezes o risco. Foi bem bom. Depois ele ainda voltou. A gente consegue ver que ele fez uma manipulação aqui em cima e uma manipulação, dá pra gente ver melhor pela 1 hora, foi uma manipulação com uma divergência, então foi gostosinho para quem viu aí e para quem operou essa manipulação. Olha aqui, ó, preço subindo, RSI caindo, caindo, caindo. Olha como que veio divergência dupla, divergência daqui para cá, daqui para cá, preço subindo, tudo dentro da região do POI. Aqui você poderia ter vendido a perda do 1 hora, ou talvez a perda até quando fechou aqui embaixo. E esse trade pagou muito bem quem acabou entrando nele, muito bem mesmo, porque esse trade teve o potencial aí de 5,56, né? Se você colocou atrás do POI, entrou pela 1 hora. E aí teve a entrada de confirmação aqui, inclusive, foi bem bacana. Fiquei triste que não desenvolveu do jeito que eu queria, né? Eu queria que ele já tivesse rompido aqui. Não descarto ainda esse rompimento. Eu vejo que agora a gente está trabalhando nesse cenário aqui. A minha expectativa do movimento é que se aqui realmente é uma acumulação, a gente não vai poder voltar para essa região. Mas a gente tem duas regiões em potencial. A primeira é essa defesa do médio do player, que ele tocou basicamente, né? Bem aqui. Tocou basicamente para tentar devolver o preço para cima, e se por acaso ele perder essa região, aí a gente vem aqui para o nosso pavio. Lembra que o pavio, 50% dele representa uma região bem forte? Então a gente tem essas duas regiões aqui que poderia estar olhando para ponto de parada do preço. Eu não estou falando para você comprar, porque comprar é aquilo que eu estava comentando com os alunos da mentoria anual. Cara, a gente tem trades e trades, né? E é aquilo. Um trader ele é tão bom quanto a operação que ele escolhe fazer. Eu não tenho nenhum tempo gráfico aqui que está de alta nos tempos gráficos curtos de day trade. Eu não tenho 1 hora, eu não tenho 2 horas, eu não tenho 4 horas, eu não tenho nem mesmo o diário mais. Então, assim, obviamente, é o que eu tô falando para vocês. A venda, ela é muito mais fácil do que a compra. A compra aqui é o que eu tô falando para vocês, batendo na tecla. É montagem de posição, é montagem de posição, é montagem de posição. Uma compra que é extremamente agressiva. Ela é inválida? De forma alguma. Inclusive, se a gente for olhar por esse cenário aqui, vamos supor, tá? Eu tive essa pernada, que foi uma pernada íngreme, uma pernada que poderia ser considerada de inversão de fluxo num tempo gráfico menor, seguido de uma mitigação do preço, você consegue ver o número de barras, até uma região que era o toque desse order block, beleza. Depois que ele fez? Rompeu essa região, rompeu o último topo, e agora ele está fazendo justamente a nova mitigação da região para chegar num ponto de demanda para tentar romper isso aqui de vez. Tá? E tá tudo alinhado, tá tudo certo. Só que é mais difícil. É mais difícil por quê? Porque se eu for olhar até mesmo o próprio diário, o diário aqui, o MACD, olha o tanto que ele é profundo, falando assim, meu colega, quando eu repicar, tu trata de me vender. Porque isso aqui, meu amigo, vai ter que merecer uma visita ainda. Ou visita, ou vai romper, né? Então é isso que não sabemos. O que sabemos é que as vendas realmente estão muito mais fortes do que a compra. Mas olhando pela a questão da compra aqui, vamos ver como é que tá o Fear and Greed hoje. Que eu não olhei, eu confesso. Mas tá bacana, cara.
Tá bacana, olha só. Tudo dentro dos conformes, região do semanal, IFR do semanal, Fear and Greed em termos de acúmulo de posição. Então não mudou nada na nossa estratégia a longo prazo. Na nossa estratégia a curto prazo, você tem que ter uma noção. Até teve um amigo aí que perguntou, mas o que ele falou? Ele falou que era muito arriscado. Eu falei, mas é exatamente isso que eu tô falando. É arriscado a gente tá buscando pelas compras aqui. Se eu fosse inteligente, eu tenho que esperar, repicar para eu estar vendendo. Ou num tempo gráfico menor, fazer alguma, vamos pensar aqui, beleza, quebrei essa estrutura, vou esperar o repique, tudo bem. Então, assim, dá para procurar. Eu não sou muito fã de operar referência de 12 minutos, tá? Eu não sou. O que eu sou fã mesmo é de pelo menos uns 60 minutos para estar buscando. Então, a gente vai estar dentro desse canalzinho. Muito cuidado com essas vendas aqui dentro do canal, tá? Elas são factíveis, mas a gente vê que por fato dela estar, o fato dela estar dentro de um canal significa que não é um movimento impulsivo, é um movimento mais de mitigação. Ainda mais se for uma acumulação de fato, o player de fato não pode deixar isso aqui romper. Porque se for uma acumulação, ele tem que acumular o máximo de tempo possível dentro da região mais barata possível, alinhado ao Fear and Greed. Então ele tem que segurar as posições aqui. Quando romper isso aqui, é porque o preço vai destravar. E aí o preço vai, entendeu? Então é isso que a gente tem de cenário para o Bitcoin. Tenho aqui as minhas regiões marcadas, que já estão aqui com os amigos que estavam acompanhando, tá? Eu marquei essa região aqui. Aqui a gente sabe que tem liquidez acima. Coloquei aqui somente como vias de Spring, mas ele não funciona mais para mim. Por quê? Porque quando foi no sábado, um dos motivos da minha venda foi esse RSI aqui acima de 70. Então agora já não me vale mais o RSI dos 60 minutos, porque já foi. Agora pode me funcionar o quê? O RSI do 4 horas. Vamos ver onde é que tá o RSI do 4 horas. Deixa eu ver aqui. Coloquei a ferramenta aqui do nosso 4 horas. O 4 horas está falando que ele vai ficar num tempo gráfico sobrecomprado nessa região aqui, ó. Nessa região. Vou marcar em amarelo, porque eu tenho todo esse POI aqui, se eu for olhar pelo diário. Então, eu vou marcar isso aqui como amarelo. Ideal mesmo era vir aqui. Porque aqui eu tenho linha dos 5 horas, eu tenho linha do diário. Cara, essa região aqui, ó, tem que passar, sabe como? Sem fazer piadinha. Então, se, por exemplo, o Trump falar que aconteceu alguma coisa e agora o futuro dos Estados Unidos depende do Bitcoin. Entendeu? É tipo isso, sabe? Para ele passar muito forte e rápido de primeira. Não significa que ele nunca vai passar, mas significa que para passar de primeira rasgado tem que ser notícia, tá? Porque senão ele vai bem devagarinho, mastigando, e aí as vendas são super assertivas. Agora, na notícia, se vier rasgado o preço aqui, cara, eu não vou entrar na frente do trem, tá? Eu não vou. Então, agora eu tirar essa ferramenta aqui para vocês. Tá, beleza? Beleza? Então, aqui eu vou colocar atenção, RSI 4 horas acima de 70. Cara, mais claro do que isso, só se eu desenhar. Primeira região super válida vendedora nossa aqui, 76.450 até 80.500. E depois 82.900 até 86.500, tá bom? São as duas regiões mais próximas que a gente tem. Tomara que nada disso aqui aconteça sexta, nem sábado, nem domingo, porque eu vou estar incomunicável. Eu vou no Legendário de Casal, me desejem sorte aí. Eu vou estar sem salva da montanha de casal, tá bom? Ethereum. A gente teve... Não teve nada também acontecendo, né? Peraí. Não aconteceu nada demais, tá? Nossas regiões já estão super validadas. O que que tá acontecendo? Como o preço fica muito tempo lateral aqui, as linhas de Bose, elas vão caminhando de acordo com o tempo. Então, elas vão comprimindo o preço. Até teve um amigo que falou assim, nossa, mas é uma ferramenta que vê que já rompeu o topo. É isso que eu tô falando. Ferramenta que une fluxo, mas com pressão. A gente vê que isso acontece justamente nos ciclos de Wyckoff, de acumulação e distribuição, tá? Então, quando tem a compressão, as linhas de Bose, elas vão chegando um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto. E aí você vai ver que quando tocar nelas, o que que provavelmente vai acontecer? Elas vão esticar novamente até onde estava a linha originalmente, entendeu? Por isso que a gente fala de compressão e expansão do mercado, certo? Então, aqui onde deu a venda do Bitcoin aqui, ó, foi diferente. Olha como o topo aqui que aconteceu no domingo fez um topinho duplo. Então, a gente sabe que tem liquidez aqui. E o que acontece nessa região é que a linha de Bose caiu para esse ponto agora aqui. Ele não tinha tocado aqui antes, ela caiu agora aqui depois, entendeu? Então, agora é muito importante e muito interessante o rompimento desse topo para dar uma venda. Eu gosto muito dessa venda aqui, muito mesmo.
tá? Então vamos ficar bem atento. Não quero fazer vendas antes dessa região aqui. Venda para mim somente a partir de 2,116 até mais ou menos 2,200. Depois, essa melhor região vendedora é a do diário de Ethereum, 2,439 até 2,593. Como a gente vê que o Ethereum tá mais fraco que o Bitcoin, pode ser que o Bitcoin vá até o diário, venha até só essa região, entendeu? Vamos ficar bem atento aí nesse ponto. E compras, realmente a gente não tem. Cara, isso aqui foi brincadeira. Eu ainda mandei lá no grupo da comunidade. Inclusive, se você não tá na comunidade, cara, faz aí o seu acesso. Se você não curtir, você sai. Mas se você curtir, eu tenho certeza que isso aí vai ser o início da sua virada no mercado. Porque você vai ver a forma que a gente pensa. Não é aquela forma de giro louco. A gente não ganha por corretagem da corretora. A gente ganha, na verdade, se vocês ganharem. Porque se vocês gostarem do nosso operacional, vocês vão querer seguir junto com a gente. Vocês vão estar na comunidade, vão seguir pela mentoria, depois vai ficar com o anual, junto com a galera que já opera de forma muito profissional mesmo. E olha só a cravada aqui. Nossa, eu mandei, foi no sábado, né? Eu mandei lá na comunidade, foi no domingo. Eu mandei na comunidade. Nossa senhora, olha a cravada, olha como ele rejeita o preço. Aqui você podia ter entrado no 50% do POI, que foi bem aqui, na rejeição de 1 hora. Cara, você tinha diversas formas de você escolher como você entrar, ou no toque da linha de boss. Quando o movimento tá 100% direcional, é bem possível que os trades de toque da linha de boss pelo risco vão dar super bom, né? E aí pagou quase 3 vezes o risco. Bem bacana. Agora essa região já não é mais válida para mim. Ela não é mais válida para mim. Eu já vou até retirar ela. Não quero mais fazer nada em você. Vocês viram como o Ripple foi a única que atingiu a região, né? Porque Bitcoin tá mais fraco. O Ripple tá a mais forte de todas elas. Enfim, agora aqui a gente já tem até essa liquidez aqui em cima. Então, realmente, não me interessa fazer mais nada aqui. Eu vou olhar isso aqui como captura de liquidez, possivelmente parada nesse POI nosso aqui para voltar a cair, se cair, né? O diário dele também tá mais forte, assim como os outros, chamando o preço de volta para cá, uma vez que tiver o repique. Então, aqui a primeira região vendedora que nós temos, além dessa manipulação que pode acontecer, a gente tem aqui 1,8 até 1,9438, depois 2,1088 até 2,2718, e por último temos aqui 2,4570 até 2,6808. Depois disso temos Solana, fraquinha, nossa senhora, coitada de Solana, né? Mas a gente viu que Solana veio na nossa região aqui. Isso aqui, o que foi isso aqui? O que foi isso aqui? Eu tinha marcado esse POI. Mas o que ele veio fazer mesmo foi a tal da manipulação nessa região aqui, como eu avisei vocês no último vídeo, né? E ele caiu dentro do nosso POI. É muito possível ver a manipulação pela 1 hora, ó. Fechou dentro do POI, fechou abaixo do POI, abaixo dos topos rompidos. Isso aqui é uma venda muito clara, muito nítida para nós, com o RSI super validado. Meu Jesus amado, que venda, que venda. E tá aí desenvolvendo 3,4 vezes o risco. Você vê, a gente não precisa estar clicando sem parar, colocando nosso dinheiro em risco. A gente basta acertar as regiões e reagir a elas. Teve um carinha aí que comentou no último vídeo. Então, se for, o mercado pode ir para cima, pode ir para baixo, que bacana, hein? Eu falei assim, cara, eu tenho que marcar as regiões vendedoras, eu tenho que marcar as regiões compradoras. Para onde ele for, eu vou reagir. Se ele for para cima, eu tenho os meus pontos de venda. Se ele for para baixo, eu tenho meus pontos de compra. Eu não quero ter uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. Eu quero simplesmente operar de acordo com o que o mercado está me contando. É isso que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que aprender. Agora aqui em Pendle tá morta, não aconteceu nada, não chegou nem na região, nada. Tá também vindo no cenário de mitigação, mas é muito fraca também. Primeira região de venda ainda tá válida aqui em 1,362 até 1,448 e depois 1,633 até 1,733 e por último aqui essa melhor região, 1,957 até 2,150. BNB também tá mortinho da Silva Sauro. O BNB ele até deu um trade aqui nesse POI que eu tinha marcado. No sábado também ele fez o primeiro trade aqui, o segundo trade foi a mesma manipulação que aconteceu no Bitcoin, BNB fez. Olha só aqui, ó. Bem aqui. Primeira venda aqui, segunda venda aqui, tá? Reagiu o preço e tá voltando aqui junto no mesmo movimento do Bitcoin. Ideal que pare aqui, tá? Ideal que pare aqui, porque se perder, realmente vai perder o pavio e vai perder tudo. Ficar bem de olho. Isso aqui eu já vou tirar. Primeira região de venda aqui do BNB, super válida ainda, 66702 até 704,65. E depois
a gente tem aqui em 739,24 até 785, mais ou menos. E por último, para não falar que eu não falei, 831,40 até 861,75. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, entender mais ainda o nosso operacional, seja bem-vindo na comunidade, me chama lá. Todos os dias a gente coloca os estudos, as análises das empresas, tudo que vocês quiserem saber sobre o mercado. Eu nunca vi mesmo uma comunidade dessa forma. Nunca. E olha que eu já rodei muito por aí, viu? Rodei muito por aí, viu? Um grande beijo para todos vocês e tenham um excelente final de semana.